Fala galera, boa tarde. Gutão aqui na área, agora de volta de forma mais robusta e com não mais tempo, mas pelo menos um pouco mais de estrutura para informá-los de forma mais consistente ao longo do tempo, tá? Gente, é muita coisa aconteceu ao longo desses dias. Eu acabei aqui juntando alguns assuntos que eu acho, né, que são mais relevantes. O assunto do momento não tem jeito, é tarifa. Não tem jeito, é o que vai acontecer. Então eu vou dar aqui um pouco do overview e algumas formas de pensar sobre o assunto. Rapidamente aqui, vou pegar esse amarelinho aqui. Vejam só que interessante, né? A gente está aqui hoje muito próximo, né? O S&P está muito próximo de onde ele estava quando o presidente americano anunciou lá no Liberation Day, né? Que o 2 de abril foi o Liberation Day, que ele anunciou aquele segundo pacotaço de tarifas. Aí no Brasil a gente está chamando de tarifaço, né? O mais interessante de tudo, no entanto, para mim é o seguinte: se a gente pegar e fizer daqui, então hoje a gente está, exatamente hoje, no dia 1º de maio, a gente está 4,3 para baixo no S&P desde o início do ano, 1º de janeiro, mas daqui até este ponto aqui, a gente chegou a estar em menos 15%, tá? Então, muito aguda, né? Se a gente parar para pensar que alguma coisa mudou, mas não, nem tanto assim, né? As tarifas da China ainda estão aquela paulada. Ele, de fato, fez aquela pausa ali, que foi mais ou menos aqui, quando ele anunciou a pausa, mas isso aqui foi uma recuperação bastante robusta. No entanto, a pergunta que eu digo é uma provocação, porque eu também não tenho a resposta, será que o mercado, ele, neste movimento aqui, ele panicou e deu tudo errado e está tudo bem? Foi demais, né? Foi over? Ou neste movimento aqui ele está sendo muito poliana, né? Se ele está sendo muito otimista, porque o fato é que a gente está nos mesmos níveis de antes praticamente nos mesmos níveis ali de antes do Liberation Day, que é um pouquinho estranho, porque a coisa ainda pode ficar relativamente feia, né? E aí é sempre a briga entre otimistas e pessimistas, mas o fato é que é isso, tá, gente? O que eu acho importante da gente entender? Onde estão os riscos, né? Então, a tarifa... Opa, selecionei a borracha aqui. Então, vamos lá. As tarifas, né, elas têm um primeiro efeito quando, bate a tarifa. Eu estou aumentando o custo, né? Eu estou aumentando o custo de importação de bens, e na prática o que você aumenta é o custo dos produtos finais, certo? Seja, então, é o custo para a indústria que usa materiais importados, ainda que ela se diga americana, né, ela usa materiais importados, ou até mesmo do produto final. E aumento de custo é aumento do quê? Inflação, tá? Isso ninguém discute. Então, primeiro momento, de fato, o que você tem? Tem um aumento de inflação, aumento do nível geral dos preços, ponto. É isso que acontece. Agora, a grande preocupação é como que a economia, de uma forma geral, vai lidar com isso, né? Será que essa inflação vai ser absorvida? Os consumidores vão lidar com isso? Então, essa aí é a segunda parte, essa luta entre a inflação e, vamos dizer assim, o poder de absorção dela, né, desse aumento de custos. E para mim aqui a grande pergunta é se isso vai levar, se tudo isso aqui vai levar a uma desaceleração. Desaceleração econômica, tá? Vai, com certeza, tá? Não sei, né? Independente, né? E mais do que isso, se isso de fato acontecer, o quão agudo, né? Porque a magnitude é importante. Porque se eu tiver uma pequena desaceleração,
isso até pode ajudar a acomodar os ânimos aí, facilitar a vida do Fed. Agora, se eu tiver uma desaceleração profunda, o que eu espero? Eu espero um Fed mais agressivo no corte de juro. É tão simples quanto isso. Qual é o perigo? É inflação, né? Inflação mais essa aceleração econômica. Então, o problema é eu ter uma desaceleração econômica e eu não conseguir enxergar uma inflação cedendo, tá? Isso é o conceito que os economistas chamam de estagflação, tá? Então, inflação é mais pouca atividade econômica, né? É um pouco disso. Bom, isso vocês já estão careca de saber. Um negócio que eu achei legal aqui é o seguinte, tá? Como que a gente pensa no assunto? Um aumento efetivo nas tarifas, tá? Isso é um economista da Goldman Sachs que falou, Ian Hatzius. A forma como eles estão pensando é o seguinte: um aumento a cada 1 ponto percentual de aumento nas tarifas, eles entendem que a gente vai ter 0,1% ponto percentual de aumento na inflação e um hit, né, uma porradinha no PIB de 0,1% por ponto percentual, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que se o aumento da tarifa efetiva, o que eles estimam, eles estão usando isso para estimativas, para quem precisa fazer orçamento, etc., de 10%, então aumentou 10 pontos percentuais na média, isso levaria um aumento da inflação de 1%, né? Então, aqui tarifa, aqui inflação e uma queda no PIB de 1 ponto percentual, tá? Então, é mais ou menos isso a forma como eles estão pensando sobre o assunto. E aí você fala, mas o PIB saiu, tá? Então, aqui, vou até fazer uma flechona aqui no meio. O PIB saiu ontem, tá? 0,3% negativo para o primeiro TRI de 2025, certo? Por que não 0,3% negativo contra uma expectativa de 0,4% positivo? Por que não preocupou tanto? Porque isso aqui foi muito devido ao que eles chamam de front running. Basicamente é o seguinte, gente, a turma sabia que tarifa dá problema, tarifa dá ruim, sabiam que seria uma agenda do presidente e as empresas se adiantaram no assunto e o que elas fizeram? Elas simplesmente estocaram tudo aquilo que elas conseguiam, já prevendo um aumento das tarifas. Então é um pouco disso, né? Tá, os estoques estão cheios e aí isso foi lá ao longo do final de 2024, então as empresas muito estocadas, então você acaba tendo menos atividade ali no primeiro TRI, tá? Então um pouco disso. Não preocupa ainda. Quando que pode preocupar? Como eu deixei aqui, né, até grifadão aqui numa matéria do Wall Street Journal, né, o que eles estão preocupados de fato é o que eles chamam de hard data, né, que é de fato um dado concreto, que é o mercado de trabalho. Sai amanhã. E aí sim a gente vai entender se as empresas estão pondo o pé no freio ou não, tá? E o cenário, né? Aí acho que é a parte importante. O que quer dizer isso para o seu investimento? Obviamente que isso aqui não é, de novo, uma recomendação. Você deveria falar com o seu financial advisor sobre o assunto, mas depende muito do seu horizonte de investimento. Se o seu horizonte de investimento é a longuíssimo prazo, você tem um filho pequeno, está guardando dinheiro para ele, você deveria entrar em equities, tá? Historicamente é o que remunera um portfólio, né, no exterior, tá? No entanto, se, né, todo mundo prevê volatilidade para frente. Então você pode fazer o seguinte, entrar em equities aos poucos. Não precisa entrar tudo de uma vez, faz em tranches, né? Ao invés de pôr 100,
você põe de repente 25, dá uma semana, um mês ou 2 meses, quanto você ficar confortável, 25, 25, 25, e assim vai sucessivamente. É o que eles chamam de tranches, tá? É você fazer uma implementação em tranches. Isso é uma coisa. Segunda coisa, juro, tá? Juro, né? É o I, de interest. Qual que é o cenário aqui? O cenário base, 3 cortes, Fed, tá? Então, a renda fixa, assumindo que a gente não tem um problema de crédito, ela vai tender a se valorizar. E num caso de recessão, então, se recessão, os economistas na média estimam 200 basis points, né, que dá 2 pontos percentuais até final de 2026. Então é o seguinte, o cenário apocalíptico que ninguém está prevendo é um eventual necessidade de aumento de juros por parte do Fed. Tá? Esse é possível, mas improvável. Então, se isso aqui é verdade, né, se isto daqui é verdade, especialmente isso aqui, o que a gente está dizendo é que o cenário base é de queda nos juros, tá? Queda nos juros. E se eu acredito que eu não vou ter uma crise de crédito, eu posso pensar de algumas formas. Eu posso pensar em alongar vencimentos, certo? De ativos que travam, né, que travam taxas, como os bonds, por exemplo, tá? E é algo mais ou menos assim que eu pensaria no portfólio, tá? Se for através de fundos que sejam mais oportunísticos, não ficaria com medo de estar na renda fixa, pelo menos por enquanto. O que eu evitaria? Evitaria um pouco mais de risco com relação ao grau do investimento, né? Então, ativos que sejam high yield, ou que tenham um risco de default muito grande, agora não é um bom momento, porque se o cenário, vamos chamar aquele cenário lá da frente, o cenário apocalipse acontecer de aumento de juro, aí sim essas empresas vão ter dificuldade de se refinanciar. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, deixa um comentário. Desculpa se acelerou. Infelizmente, eu não consigo gravar novamente. Por favor, deem feedbacks e vamos em frente. Um abraço.